Salve, mestre Marco Jorge, como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tá me Boa escutando noite. bem? Eu estou escutando bem. Você está bem? Tudo ótimo, Boa graças a noite. Deus aí, ó. Boa noite, boa noite. Você conhece esse pessoal que tá entrando aí, Marco Jorge? Olha, tem o Berg. Você conhece o Berg? O Berg é o top, é o número um da Petrobras na área de higiene. Berg está na live, Olha aí, né? que legal, que É coisa boa. escritor. Daqui a pouco ele vai colocar o livro dele aqui. Escreveu um livro, Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos. Olha aí, que legal, gente de Bacana alto nível. demais. Que coisa Tem esse boa, aí Marco. agora que acabou de botar uma mãozinha, chamado Marcos Fricks, professor da JMV Global. Esse pode convidar ele para falar de alguma coisa, sistema de gestão, investigação de acidentes. O cara é top, top. Que, que coisa boa, Marcos. Marcos, a gente quer agradecer o seu tempo, tá? Dispor esse tempo de dar uma conversada aqui com a gente, tá? Hoje, véspera de feriado, né? Galera aí tudo querendo dar uma descansada, tá? E a gente tem que parabenizar quem tá aqui, né, Marcos Jorge? Porque querer evoluir é uma decisão que a pessoa tem que ter opinião mesmo, né? Querer evoluir, querer ir para outro nível, acessar mais conhecimento. Então eu parabenizo todo mundo que está aqui para evoluir, né, Marcos? Tem que elogiar, não tem que? Com certeza. Que, e eu acho que é até um assunto da nossa live, né? O que vem de novo? O que tem de novo? E o que tem de novo é tanta coisa que o técnico e o engenheiro ele vai ter que evoluir. Aqueles que não evoluírem, talvez vai ficar num prejuízo é, de sofrer um pouco com o mercado, o futuro, com o próprio negócio, né? Então, você vai ver que eu trouxe algumas coisas, preparei algumas coisas para a gente bater um papo. Você vai ver que a gente vai precisar realmente evoluir. Evoluir mentalmente, evoluir estrategicamente, evoluir tecnicamente, né? Algumas habilidades que a gente não precisava antes, que é a habilidade da comunicação, agora a gente tem que comunicar com todos os públicos, com o diretor, quando vai falar de indicadores. Eu não quero começar a live antes, não. Senão eu vou começar antes. A gente se anima, né, Marcos? Vai embora, né? Então, olha só, né? Então, pessoal, fala pra gente se o som tá legal, manda um coraçãozinho se tá legal pra gente começar aqui, né? Manda um joinha, vocês estão me escutando bem, vocês estão escutando o Marcos bem aí, porque o Marcos é igual eu, a gente vai se animando, né, Marcos? A gente vai falando, é tanta informação, é tanta coisa, né? E a gente quer É. poder transmitir. Então fala aí, pessoal, tá legal o som? Manda um joinha ali, manda um coraçãozinho ali, ó, o Milton chegando ali também, Valdez, que coisa boa, tá? Então, antes até de a gente começar, então entrar no assunto lá, eu vejo aqui que tem bastante audiência aqui do Marcos também aqui, né? Eu sou Roberto Medeiros, sou consultor em segurança do trabalho, tá? Aqui do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, aqui é a minha maior parte da minha atuação. Eu tenho o privilégio aí de conhecer o Marco Jorge lá em Sinop, Marcos, né? Ainda nas nossas épocas de social, né? Naquele auge danado lá. Comemos um churrasco muito bom que o meu irmão fez lá, né? Então conversamos bastante, tá? Então, no nosso amado Sinop lá. E foi uma satisfação muito grande poder conhecer um profissional, né? Além de uma pessoa maravilhosa aí, Marcos, uma didática fenomenal, Marcos. Então, quero já registrar isso daqui, né? Quem ainda não fez curso com esse professor aqui, olha, vale a pena mesmo, viu? E Marcos, fala um pouquinho de você para o pessoal aí conhecer um pouquinho você também, por favor. Ah, bacana. Tem uns que não me conhecem, que eu vi, que estão na live. Olha, eu comecei já tem um tempinho, em 1994, já tem um tempo, lá se vão 25 anos. E eu trabalhei grande parte da minha vida com sistema de gestão. E aí eu achei que nunca mais fosse atuar com sistema de gestão. Porque nos últimos 10 anos eu me certifiquei como higienista ocupacional certificado. Acho que é meu áudio que está ruim é o seu. Olha, o meu eu tô escutando normal aqui. Se alguém falou alguma coisa ali, o meu tá muito bom aqui, hein? É? Então tá bacana. Se alguém qualquer coisa, a turma grita que eu tenho um plano B aqui. Beleza, fixou o novo cenário de SST. E aí, nos últimos 10 anos, eu me certifiquei como higienista ocupacional pela BHO. E aí eu falei, eu acho que eu vou deixar de lado risco de acidentes, riscos mecânicos.
né? E vou atuar mais com higiene ocupacional, ergonomia, entender de laudos, como chega nos mecanismos, como estudar ruído, calor, vibração, esse monte de coisas que são mais específicas, né? Precisa ter instrumento, precisa ter técnica, metodologia, precisa de um conhecimento um pouco separado, até de segurança, né? Então, e aí eu penso que, já entrando no tema, né, a gente, tipo assim, a gente acabou segmentando, uns cuidam de higiene, outros cuidam de acidentes, outros cuidam de ergonomia e outros de meio ambiente. E agora, por sorte nossa, já que o tema é o novo cenário de SST, a gente vai precisar cuidar desse todo num único programa. E aí que está o novo cenário de saúde e segurança. Um técnico de segurança que ele nunca se preocupou, tem que fazer o PPRA, mas PPRA tem que ter instrumento, tem que ter dosímetro, é caro, tem que ter acelerômetro, é mais caro ainda. Eu vou contratar. Eu vou saber até ler, eu sei entender o programa, mas eu vou contratar. E aí ele acabou não ficando tão amigo do PPRA. Ele tinha o PPRA dele, ele sabia, ele contratava o Roberto, mas ele não era tão assim próximo do PPRA dele. Ele lembrava do PPRA para fazer o plano de ação, algumas ações, mas o gerenciamento mesmo, o dia a dia, de vez em quando ele pegava na estante o PPRA e aí ia trabalhar com essa informação. E ergonomia também ficou sendo o patinho feio. Eu vou chamar a turma do Roberto, ele vai vir aqui na minha planta, na minha unidade, vai fazer ergonomia, vai me entregar um book me falando onde tem problema de ergonomia, onde não tem, e eu vou de vez em quando eu chamo o médico, a gente trata. E agora não, chegou um novo cenário de saúde e segurança, onde você vai ter que ter um arcabouço, onde você vai ter que ter um instrumento com todos os riscos mapeados e gerenciados. Então, se eu não entendo de PPRA, não tenho nem ideia do que é o ruído, o que é uma poeira, qual tipo de poeira, o que é aquela fumaça que sai do soldador, se eu não tenho nem ideia, eu vou ter que começar a ter essa ideia agora. Então é agora que eu vou procurar o meu parceiro, procurar o especialista mais próximo, procurar quem lidar com esse tema no dia a dia. Vou chamar o Roberto aqui. Roberto, agora eu tenho que entender disso aqui. Além de você me ajudar, você vai continuar fazendo o meu programa, só que tu vai ter que me explicar como você faz, como você mediu, como você calculou, o que é essa poeira, que é essa fumaça aqui, que antigamente até chamava de fumos metálicos. Depois que especificou mais, né, existia até o limite de 5 miligramas por metros cúbicos. E depois ele vai ter que chamar o médico do Roberto, o irmão do Roberto, o fisioterapeuta do Roberto, e falar, agora tu me explica o que é a parte de ergonomia. Como é que tu chegou na conclusão que aqui é ruim e ali é bom? Se os dois utilizam os braços para embalar. Mas ali é mais leve. Foi por causa disso? Não, porque ali tem uma pausa maior. Foi por causa disso? E aí ele vai ter que começar a entender, né? Logo de cara, a construção do documento diz assim, que o GRO deve estabelecer as diretrizes e requisitos para as ações de prevenção sistêmica. Então, ser sistêmico é o PDCA funcionando, dando volta. Né? Então, Marco Jorge, eu vou ter que entender até o que é sistêmico. Tirar a carteira de motorista é uma coisa sistêmica. Quem não faz da forma que foi desenhado sistemicamente, está fora do sistema. Mas eu comprei. Tá bom, mas tu tá fora do sistema. Porque o sistema é pagar alguma coisa, fazer as aulas, marcar o dia da prova, fazer a prova, ganhar uma nota, passou e ir lá buscar a carteira. Esse é o sistema. E o sistema deles também tem um aprendizado. E agora precisa ter um simulador, porque tem muita colisão, agora precisa ter a prova antes. Isso é ser sistêmico, a gente vai ter que aprender o que é ser sistêmico. Né? E aí o GRO te dá esses mecanismos. Dentro dele, você tem essa espinha dorsal de ter esse entendimento. E ele vai mais além. Ele vai dizer assim, logo no seguinte, para a caracterização de insalubridade, de periculosidade, já que ele tratou só do trabalhista, mas eu vou mais além, e de aposentadoria especial, é em outro local. Aqui você não fica se preocupando que tem que... eu já entreguei o abafador, tá tudo certo. Não, isso é lá na NR15, na NR16 e no decreto 3048. Lá você vai se preocupar com isso. Aqui não, aqui é prevenção.
Aqui só o EPI pode ser pouco se o agente for cancerígeno. Você continua correndo o risco de uma probabilidade muito alta entregando só o EPI. E você continua com uma severidade muito alta também entregando só o EPI. Então, ele foi claro e foi feliz quando ele falou, ó, para a caracterização de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, vai lá na NR15, faz o dever de casa aqui e depois tira proveito desse dever de casa bem feito e vai lá na NR15 e tira essas conclusões. Então, já tá esse é um novo cenário. Quem imaginaria que alguém ia criar uma norma totalmente preventiva e que nessa norma ia ser a ponto de escrever essa situação para um técnico, para um engenheiro de segurança, para um médico do trabalho, para um profissional de saúde e segurança. Ó, se preocupa em periculosidade, insalubridade, aposentadoria especial, depois de tudo pronto. Em outra norma. Aqui não, aqui você se preocupa em prevenção. Porque se você somente entregar o IPI, você talvez vai prejudicar o trabalhador em algum momento. Quer um exemplo? Se eu entregar um IPI, um cinto de segurança, para um trabalhador que vai em altura, e eu não tomo outros cuidados de altura, que é onde ele está ancorado, quem fez a ancoragem, quem calculou a ancoragem, quem emitiu uma RT dizendo que aquela ancoragem é a ancoragem correta para 2 trabalhadores, 3 ficarem ancorados nesse ponto. Mais ainda o treinamento, mais ainda ao exame médico se ele está apto. Então, somente entregar o EPI, você continua com uma grande probabilidade de ter uma ocorrência. O Marcos, só fazendo um comentário aí, aproveitando, a gente da área de segurança tem que tomar muito cuidado, porque essa indústria do EPI ela é muito forte, né, Marco Jorge? Ela indutiva a gente a pensar só em EPI, né? Mas se a gente está falando de novo cenário, de profissionais de outro nível, a gente tem que evoluir, tirar da mente, né? Tudo bem, lá se for como último caso, tudo bem, mas a gente tem que pensar em outras alternativas, né? Não se deixar levar por essa onda aí de EPI, tá? Senão fica muito no passado daí, você não concorda, Marco Jorge? Com certeza. Esse é um grande exemplo. Eu posso entregar um EPI para o trabalhador em altura, só que se eu não me preocupar, estou falando no GRO, que seria o mesmo cenário de hoje, tá? Mas no GRO, se eu não me preocupar com todos os outros itens, como ele vai ancorar, por onde ele vai subir, o acesso, a saúde dele, o treinamento, né? Se eu não me preocupar, a minha probabilidade vai ficar muito alta. A minha probabilidade da matriz. E a severidade quando cai de altura, qual é a severidade quando cai de altura de 6 metros, 7 metros? Severidade altíssima, vai morrer, tem o risco de acidente fatal, de um óbito. Então, quando eu cruzar a probabilidade com a severidade, eu entreguei um IPI, mas aquela função, aquela atividade vai ser crítica. Vai ter um nível de risco altíssimo. E aí, como eu não vou me contentar com um nível de risco alto, então é aí que eu vou ter que ter prevenção para o meu nível de risco ser baixo para todas as funções e atividades da unidade. Pessoal, estou vendo que a audiência está subindo, mas entra aqui no aviãozinho, manda para os amigos. Isso, a live é assim, a live é de alto nível, né? Pega o aviãozinho aí, sai clicando aí, mandando para os amigos. Eles conseguem? Eles conseguem, Roberto? Consegue, com certeza. Pessoal, se vocês estão gostando, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, tá? Aproveita aí, porque a gente vai entrar nos assuntos agora, Marco Jorge, que são mais assim, ó, a gente vai pegar a experiência que o Marco Jorge, dica essencial aí, porque o GRO é uma mudança de cenário muito significativo para quem é da área da segurança. A gente tem que estar antenado nisso aí, pessoal. Então manda o aviãozinho, manda um coraçãozinho aqui, manda um joinha se o som tá legal. Ó, Val, Zé Pelim já estão dizendo que já mandou. Maravilha. A turma já está dizendo que já disparou os aviões. É isso aí, vamos aumentar essa audiência, vamos elevar o nível, né? E aí a gente conseguir atingir mais pessoas. Eu sei que é véspera de feriado, né? A gente está meio cansado. Hoje eu já tive a reunião da BHO o dia inteiro. Uma reunião sensacional. Não sei se alguém daqui assistiu. Quem assistiu, levanta a mão. Na verdade, só tinha 100 vagas, então por isso que eu não fiz muitas propagandas.
Uhum. É, então o presidente da BHO falou o que, que ele espera e falou coisa do novo cenário. Ele falou, olha, se no GRO está dizendo que você vai ter que encontrar o risco, gerar um nível de risco e encontrar os trabalhadores expostos a esse risco, isso quer dizer que a gente vai ter que continuar trabalhando com o GHE por riscos ambientais. Né? Não mudou nada para os riscos ambientais, porque ele diz assim, ruído. Qual é o grupo de trabalhadores exposto a esse ruído dessa atividade, ou desse cenário, desse setor? Então, continuar trabalhando com GHE. Né? Então, ele trouxe coisas assim bem interessantes assim para a gente. O Olha, uma novidade. Marcos, Oi. deixa eu só te comentar aqui, ó. Só queria avisar o pessoal que a gente tem uma surpresa aqui no final pro pessoal, tá? E tem uma pergunta aqui, tá? Do meu amigo Albertoni. Albertoni é um dos engenheiros de segurança mais renomados aqui no Mato Grosso do Sul. E ele está perguntando aqui, Marcos Jorge, o seguinte, ó, quantos por cento das inspeções na vida do professor tiveram projetos com cálculo e RT com ancoragem? Olha, Albertone, pô, primeiramente, parabéns aí pela referência, foi referendado aí pelo Roberto. Meus parabéns, isso é muito legal, isso é muito importante, porque a partir do momento que ele te referenda, quer dizer que ele te considera, e quer dizer que ele reconhece o teu conteúdo. Então, mesmo jeito que tem o Ricardo Barcelos, esse aqui, ó, Ricardo Barcelos 2020, foi meu professor de higiene, tá aqui, ó. Né? Legal, Tá vendo seu aluno show. tá antenado, né? Então, o que acontece? É, às vezes eu falo que sim, que foi por sorte, mas aí eu fico menosprezando tudo que eu estudei. Mas na verdade eu tive sorte, eu só trabalhei em duas grandes empresas. E eu vou até falar o nome aqui. Eu trabalhei na White Martins e trabalhei no Grupo Gerdau. Alto nível, hein? Então, eu Segurança. tive essa sorte, entendeu? De trabalhar em duas grandes empresas. E aí o critério para essas grandes empresas, o critério é muito lá em cima. Não só no Grupo Gerdau a gente modificou o sistema até chegar a ter um sistema próprio 4 vezes. Isso quer dizer que o Marco Jorge implantou 4 sistemas de gestão nos seus 20 anos de Gerdau. Né? E esse daí que está aí, o Marcos Flix, Marcos Delfim participou de 2. Ele tem em torno de 14 anos no Gerdau. Até o Gerdau construiu o próprio sistema dele. Então, não foi sorte, né? Então, você trabalha, você estuda, chega uma hora, existe a vaga na empresa, você concorre, e aí você consegue aquela vaga, e aí você tem que demonstrar que você é capaz de estar naquela vaga, estar sentado naquela cadeira. Né? Então, eu sei que vocês têm muitas dificuldades de realmente conseguir executar alguns projetos, e nesse projeto ainda tem que ter RT, tudo direitinho, alguém se responsabilizar. Né? Semana passada, eu com a minha equipe, nós fomos desbloquear uma máquina que ocorreu um acidente. Né? E aí a gente teve que fazer a apreciação dessa máquina. É uma máquina perigosíssima, né? E aí no final, tranquilamente, a fiscal falou assim, vocês vão precisar emitir uma RT. A gente disse, sem problema. Qual é o problema de emitir uma RT? Né? Porque ela falou, mas tem gente que não quer emitir uma RT, fica com medo. Não, a gente apreciou direitinho a máquina. Se a máquina se fizer tudo que a gente apreciou, né, e foi feito, a máquina vai ficar segura. Né? Então colocamos categoria 4, barreira, mais sensor de autodetecção, sensor de presença com código codificado. É impossível. Dois contactores em sequência, né? Um novo contactor de emergência. Acabou. Né? E isso, olha que loucura. E aí calhou de eu falar sem querer o que eu estou na página aqui. Eu fui fazer uma pesquisa, Roberto, do que a gente vai precisar de padrão, tá? De procedimento no GRO, que muitos às vezes até sabem, mas eles não conseguiu escrever o procedimento. Olha, procedimentos operacionais, eu peguei na lei, tá? É um conjunto de instruções claras e suficientes para o desenvolvimento das atividades operacionais de instalação, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que impactam sobre a integridade física dos trabalhadores. Isso é um procedimento operacional. E aí, primeiro local que eu achei para o procedimento operacional, procedimento para bloqueio de energias perigosas. Onde você acha que está? Se você não souber, eu falo aqui.
Aonde está Bloqueio de escrito que as energia. empresas vão ter que ter um procedimento para bloqueio de energias perigosas. Tanto. NR10. Perfeito. Onde, 10 com o nosso onde fala de prontuário energia. elétrico, que faz Isso. parte do prontuário elétrico, inclusive, né? Ele diz isso, aí depois ele diz mais. Ele tem 2 itens da NR10. 10.5.1, 10.7.6, 10.9.5. Em 3 momentos. Ele diz que você tem que desenergizar e diz mais. Conferir, checar e depois você vai fazer o trabalho. Ainda diz que você tem que ter outros itens. Depois eu encontrei na NR12. Aí eu desisti, falei, não vou procurar mais não, tá suficiente para mim entender que todos nesse cenário novo de SST vai ter que chamar a empresa do Roberto, a empresa do Marco Jorge e falar, vocês sabem escrever um padrão de procedimento de desligamento de energias? Né? Na R12 ele vai dizer, ele vai mencionar as outras energias. Na R12 ele vai dizer, ó, não é só energia elétrica não, você pode ter energia hidráulica, você pode ter energia pneumática, você pode ter energia potencial. Cuidado! Você tem que ver se a máquina funciona com hidráulica, você tem que desligar a elétrica e a hidráulica. E ainda zerar a energia, deixar a máquina sem energia, descarregar a hidráulica, fazer o óleo voltar para o tanque. Então, olha o Boa. novo Marco, cenário. só um comentário. Você falou de chamar as empresas, de os profissionais entenderem o que as consultorias estão fazendo, tá? E acho que isso calha bastante aqui, ó. A Jaiane Binello, lá em Sinop, lá, ó, fez curso com você, minha sócia, ela que toca a gestora lá em Sinop, lá, ó. Ela tá falando justamente isso, que essa questão de gestão, né, dos itens de segurança tem que ser uma coisa que não vai ser só uma vez no ano, como é o costume, né? Tem que ser um negócio mais rotineiro também, né? Porque uma vez no ano chama o Marco Jorge, ou chama o Roberto, chama a gestora, ou chama qualquer empresa e uma vez no ano e acha que tá tudo resolvido, né, Marco? Não tem como, né? Não, não, você vai voltar no programa quando houver um acidente grave para explicar para aquele que se acidentou, já que foi grave somente, e para os outros que executam aquela tarefa, o que ocorreu, se já estava anotado no PGR e o que ocorreu para ele não atender uma medida de prevenção, ou se não estava anotado no PGR, para refazer todas as avaliações. Então a consultoria vai ter que voltar e refazer toda a horizontal daquela atividade. E diz mais, infelizmente, aí assim, é o pior caso, se ocorrer um acidente fatal, você também tem que voltar, né? Não para avisar o que morreu, porque o que morreu já era, mas para você avisar os outros colegas que também executam aquela atividade. Para falar, ó, ele aconteceu o acidente fatal porque ele não travou o cinto, porque ele subiu sem 3 pontos, subiu de qualquer forma, porque a ancoragem foi um pingo de solda que ele fixou o olhar, e esse pingo de solda não dava sustentação do peso dele. Aí ele vai falar outros itens, né? Já que você puxou isso é um novo cenário de SST. Quando houver uma mudança, porque às vezes você botou uma máquina nova, colocou uma máquina nova, essa máquina nova reduziu o nível de ruído. E aí tu vai refazer a matriz e vai falar para o médico, doutora, resolvi o problema. Aquilo que era 85,5, agora está 80, agora está 79. Né? Então, numa implementação de uma melhoria, ele diz mais, quando você mudar um layout, mudou um layout, vai lá ver se o espaço é o mesmo espaço. Então, ele dessa vez, ele elencou uma série de itens que nós vamos precisar retornar para poder fazer essa revisão. Então, tem que ter um contrato, como eu estou pensando, num contrato com pelo menos visitas trimestrais. Ó, trimestralmente você vai ver o Marco Jorge aqui, tá? Eu vou pegar você pela mão, técnico de segurança, e a gente vai dar uma volta e você vai me mostrando o que mudou nesse setor, o que mudou nesse setor, nada, o que mudou nesse setor, nada. E o plano de ação? Ele diz que quando o plano de ação for executado, você vai ter que acompanhar a execução e verificar a eficiência. Estando eficiente, você vai ter que voltar na planilha para refazer. Você não falou que a proteção agora é eficiente, impossível o trabalhador colocar a mão e se acidentar? Vamos refazer o cálculo da planilha. Isso é o quê? Um novo cenário de SST. Né? Então, eu acho que está muito bem desenhado. E aí, eu vou voltar aqui nos padrões.
O Marcos, ó, o Oi. Claudeci entrou aqui, ó, Miranda tá chegando aqui também, ó, Guimarães tá aqui, ó. Guimarães até tá perguntando, eu não sei se vocês estão fazendo aí, Marcos, ele tá perguntando aqui o Guimarães Olímpio, qual que seria a recomendação de elaboração de laudo de inspeção no sistema de ancoragem. A gente acabou entrando no trabalho em altura ali, né? Você tem alguma recomendação para elaboração desse laudo de sistema de ancoragem? Vocês estão fazendo esses aí também, Marcos, por aí? Na empresa de vocês? Ou o foco Não, é mais não, higiene? não, meu foco é mais higiênico, ergonomia. Eu não realmente eu estou tentando focar para não ficar muito distribuído, mas eu acho que primeiro, aí algum colega pode ajudar, talvez o Marcos Delfinhos, o Marcos pode ajudar. Eu acho que tem que ser um engenheiro mecânico para fazer Uhum, esse tipo de trabalho. Primeira coisa é ter uma recomendação, se não é uma nota, é na própria lei, né? Então já é uma coisa mais calculada. Eu acho que nem engenheiro beleza. civil entrou, é engenheiro É, mecânico mesmo, é, né? a galera da mecânica aí. Ô Marcos, É, vamos continuando aqui nesse novo cenário. Eu queria uma opinião sua com relação. Como é que você está vendo esse impacto do GRO e o impacto que foi o E-Social? Está mais impactante agora do que foi no E-Social? Qual que é a sua opinião sobre isso? Compartilha com a gente, por favor. olha, o E-Social, na verdade, o que acontece? Ele nasceu como só o PPP. A ideia raiz em 2011 era ter o PPP eletrônico, até porque isso está escrito no decreto 3048, né, que quando chegar o muro digital, o PPP seria eletrônico. E aí o que aconteceu? Quando se juntou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, a Receita Federal, o pessoal foi enxertando, pô, mas eu também quero saber quem são os trabalhadores que estão em salubridade. Aí colocou em salubridade ao Ministério do Trabalho, mas eu também quero saber os que estão com risco perigosos. Aí colocou risco perigosos. E aí foi ficando muito grande. Chegou uma hora que eles queriam saber até quem tinha plano, quem tem o PPRA. Quero saber quem lembra que a tabela 30? Ah, quero saber quem tem o PPRA. Quero saber quem tem os laudos de ANR10. Quero saber quem tem a apreciação de risco ANR12. Cara, aí virou o quê? Virou um grande Big Brother. E aí começa a incomodar, né? Incomodar quem está fazendo o trabalho dele defendendo a indústria, que é a CNI, quem está defendendo o comércio, que é a CNC, quem está defendendo a agricultura, né? E aí começou a incomodar. E aí o que acontece? Alguém falou, esperou um momento certo e falou, vamos voltar para o projeto original. Quando a gente amadurecer, né, a gente tiver mais maduro, assim, a gente volta para o projeto, a gente volta até com esses outros itens. E aí alguém aceitou. Aí que está o problema, porque vocês lembram que em 2017, 2018, o último layout, o 2.2, o 2.5, já estava tudo certo. Já tinha data para fazer, já estava tudo certo, só não tinha o novo presidente. Então, quando entrou o novo presidente, alguém buzinou e aí foi mais forte quem buzinou, falando que, nós não temos ainda PPRA, ergonomia, nós não temos isso não. Se você pedir isso tudo aí, vai ferrar a indústria, porque a gente não tem isso não. É melhor a gente, com o tempo, ir colocando um item, depois coloca outro, porque vai ferrar a indústria. Infelizmente, a gente não tem maturidade, a gente não fez isso. Alguém deve ter falado a verdade. Nós não temos PPRA, nós não temos PCMSO, nós não temos ergonomia, nós não temos esse monte de coisa que vocês estão pedindo, não. Né? E aí enfraqueceu. Com o GRO, como ele veio com uma característica não tributária e nem pecuniária, que ele deixou a NR15 de fora, a NR16 de fora, ele deixou de fora, ele só está querendo resolver o problema da prevenção, né? Então eu acho que foi aceito pela tripartite novamente, né? Diferente da parte previdenciária, que não tinha uma tripartite, tinha um grupo de trabalho que fazia o E-Social, e não era tripartite, dessa vez não. A NR1 passou por uma tripartite. Tem um ruído aí, que é um ruído que eu acho que é até um ruído bom, porque são muitas NRs ao mesmo tempo, e aí o custo pode ser grande quando você tiver, o patrão tiver que consertar todos os itens novamente. Então, eu acho que entrar intercalado vai ser o melhor jeito, entrar intercalado. Mas eu acho que está menos ruído. Eu não sei como você enxerga. Eu acho que o GRO
deu um prazo de 1 ano, todos aceitaram o prazo de 1 ano, é uma coisa preventiva, não tem que pagar insalubridade, não tem que pagar periculosidade, não tem que pagar aposentadoria especial, né? É uma coisa que veio totalmente aceita do lado médico, tanto que mudou a NR7 inteira falando do PGR, então eu recomendo ler a NR7, a NR7 inteira fala do PGR, e eu acho que vai dar certo. Assim, minha visão é que vai dar certo. Eu até gostaria da tua audiência para puxar a orelha de alguns aqui. Eu acho que nós não, nós que estamos nesses juntos aqui não. Mas, infelizmente, alguns ficam felizes quando acontecem essas coisas. Eu vi no Zap o pessoal, realmente tinha que parar, realmente não tem que revisar tudo, realmente não tem... Não, NR1 está bem escrito. NR3, embarque e interdição, está bem escrito também. Né? Então, realmente tem normas boas, entendeu? Então, eu acho que quem é de prevenção tem que falar, não, tem que fazer prevenção. A gente tem que parar de machucar o trabalhador, tem que fazer prevenção, né? E assumir que vai ter um custo mínimo vai ter um custo. Pessoal, quem concorda com o raciocínio do Marco Jorge, manda um joinha aqui, manda um coraçãozinho aqui pra gente. O que vocês acham aí? O GRO tá mais tranquilo? Manda um joinha ali do que foi o E-Social com essa imposição. Vamos ver o que o pessoal tá achando aqui, que tá aqui, né? Ó, a Valéria já comentou aqui que a NR7 vem citando diversas vezes o PGR, né? A Valéria teve ontem aqui com a gente, especialista aí na área rural. E Marcos, então, já contemporando justamente isso daí, né? Eu concordo com você sim, Marcos, que o GRO é muito mais segurança do que um monte de informação e processo e procedimento que já gera uma desconfiança das empresas, esse governo quer ferrar a gente, e a gente sabe que ia ferrar, inclusive, né, Marcos? O E-Social é pesado demais. O E-Social do jeito que ele finalizou, o E-Social estava pesado demais. Olha, tá bacana, então fala. Várias vezes a gente tem conversado aqui com o pessoal da área da segurança, Marcos, e eu acho que um tema que a galera vai gostar aqui, ó, e aí a galera vai dar o coraçãozinho aqui se eles acharem que é interessante essa pergunta. Diferença de GRO e PGR. A gente quer que você, na sua forma didática, fácil aí de a gente entender, pra galera que tá aqui, né, se vocês quiserem saber disso também, manda um joinha aqui pra gente, tá? De uma forma mais fácil e lúdica, e, enfim, do jeito que você gosta de explicar aí, pra galera gravar aí. O que é a diferença do GRO pro PGR? Vamos... Bacana demais essa pergunta. E eu vejo o pessoal tá confundindo, tem que ter 2 documentos, uma confusão e... a princípio não precisa ter documento nenhum para o GRO. Uma série de documentos que vão compor as diretrizes de saúde e segurança já vão ser o GRO. Então, como eu disse aqui, vocês vão precisar de um procedimento para bloqueio de energia. Isso já é o GRO. Vocês vão precisar um documento para tratar de emergência, mapear os cenários. Lembra que está escrito isso lá? Isso é o quê? É o GRO. Vocês vão precisar de um documento e uma documentação para investigar acidente, que ele chamou de análise de acidente. Ele ampliou um pouco o conceito. Isso é o quê? Isso é o GRO. Vocês vão precisar de, deixa eu ver mais aqui, de permissão para trabalho, porque está na lei, está na NR12, está na NR20, né? Está na NR18. Então tem que ter um procedimento descrevendo como fazer uma permissão de trabalho. Isso é o GRO. Então o GRO são as diretrizes. São todas as diretrizes que vão compor o que vai virar sistemático, o que vai ser sistemático. Né? E o PGR é o quê? É o produto. Qual é o produto? Um inventário e um plano de ação. Não é isso que está escrito lá? Qual é o produto? O produto de todo esse arcabouço. Um inventário e um plano de ação. É isso que eu vou precisar. O que vai precisar ser documentado e assinado? O inventário e o plano de ação. Esse vai ter que estar documentado e assinado e guardado por 20 anos. E mantido o histórico. Né? Então, o GRO já é o que está escrito lá em cima no objetivo. Estabelecer as diretrizes e requisitos para as ações de prevenção. Isso é o objetivo do GRO. Né? Todas as diretrizes, o que direciona, os cuidados que vão ter que ter, né? E
os requisitos, né? Então nós vamos precisar de um monte de requisitos, como por exemplo um requisito chamado treinamento. Agora a gente vai precisar treinar os trabalhadores, já deveria treinar os trabalhadores. Por quê? Porque na NR12 diz que você tem que treinar o trabalhador na máquina que ele está operando. E se você no GRO, na probabilidade versus severidade, você falou que a probabilidade é baixa porque ele é treinado, você tem que ter um procedimento e tem que treinar nesse procedimento e ele assinar esse procedimento que ele foi treinado. Né? Então, para não confundir, então, o GRO vai ser composto de um monte de documentos. Inclusive, ele diz que você deve não esquecer dos planos e dos programas. Quais são os programas? Eu tenho um ruído de 85,1, precisa de um PCA, é um programa. E eu também tenho uma poeira acima do nível de ação, precisa de um outro programa, o PPR. E eu tenho um ar-condicionado de tubulação acima de 60 mil BTUs. Precisa de um programa. Agora não precisa de um programa, é um plano, o PMOC. É um plano. O PMOC é um plano de manutenção para sistema de ar-condicionado fechado, ambiente fechado. Então, sabia que tem uma NR? Eu acho que eu tirei daqui. Deixa eu ver se eu tirei. Se não tirei, eu anotei aqui. Esse é o meu material de treinamento, eu tirei. É que eu já mapeei todos os... Enquanto você dá uma olhada aí, pessoal... É que eu já mapeei todos os planos. Eu já mapeei todos os planos e programas previstos na NR. Você sabia que eu encontrei que tem uma NR que diz que tem que ter plano de ringue? Quem sabia, levanta a mão aí. Dá um ok. Plano de ringue. Eu escutei isso aí lá em Sinop, a última vez que eu fui lá, rapaz, no ringue. Fizeram um curso lá, inclusive. É isso aí, olha aí. O pessoal, que ficou claro para vocês a diferença de GRO e PGR? Comenta aqui, porque o Albertoni comentou um negócio aqui que eu achei que bem legal aqui, focado na higiene aqui, do GRO. O Albertoni falou do risco biológico, agora com essa questão aí do corona, né, do Covid-19, companhia aí, né? Você acha que vai ficar mais em evidência essa questão do risco biológico dentro do GRO, Marco Jorge? Qual que é a observação que você tem feito? É uma outra especialidade, né? Imagina, né? Então, a outra especialidade que muitos não previram, né? Mas você viu que o alemão previu? Então, quando sinalizou que tinha 7 casos, né? E que depois já tinha aumentado esses 7 casos, já tinha saído da China e ido para a Europa, o alemão é europeu, o alemão fez um programa para os trabalhadores acessar a indústria alemã e não levar o vírus para dentro da indústria alemã. E ele descobriu uma chinesa que tinha acabado uma trabalhadora chinesa que trabalhava na indústria alemã, tinha acabado de vir de uma conferência na China, chegou com vírus, fez reunião com mais 3, infectou os 3, rapidamente eles isolaram, botou em casa e continuou operando. E o alemão entrou na Covid e saiu da Covid o mais rápido da Europa. Porque ele previu a parte biológica. Né? E às vezes a gente não tem maturidade para algumas coisas. Né? Então a gente vê que está vindo a gripe suína, H1N1, e todo mundo continua trabalhando, vai para o mercado, vida que segue. Né? E pegou um monte. Só que esse tinha uma característica diferente de ter de matar muito rápido. E aí o pessoal ficou com medo, não porque ia pegar o vírus, mas sim porque não ia ter leito para todo mundo. Né? Então esse é o grande medo do mundo. Né? Então o biológico realmente, a gente vai ter que tomar esse cuidado, né? Ainda mais quem trabalha na indústria frigorífica, né? Já tem um controle danado. Né? Então esse controle, o que eles já fazem dali para cima. Né? E quem tem o risco, dali para cima. E quem tem o risco biológico e não ainda chegou nesse patamar, é procurar quem? Procurar o médico que trabalha com o Roberto e falar, eu tenho aqui, nunca me preocupei não. Né? Então ter essa preocupação. Né? Inclusive, eu não sei se ele está aqui, mas eu tenho um higienista no Rio de Janeiro, que ele é especialista em biológica, e ele é higienista ocupacional certificado. Né? E ele é da minha equipe, ele se chama Thiago Simas. Ele é um ROC, que se certificou ano passado, não, ano retrasado, ele é o 115. E a gente foi fazer um trabalho na indústria de coméstico. Quando eu vi que era a indústria de cosmético, né, eu falei, vou levar esse cara, vou levar esse ROC aqui comigo. Né?
Falei, vou Aham. levar esse cara aqui comigo. Aí levei. Chegou lá no laboratório, batata. Ele falou assim: onde estão as cepas, né, que são os biológicos, né, que guardado para fazer as experiências? Onde são? Como vocês manipulam? Ele me deu uma aula. Eu falei: caramba, não tenho nem ideia disso. Caramba, é coisa, E né? aqui. E a química mostrando que fica vedado, fechado, fica guardado num cofre, né, com a umidificação correta, o resfriamento correto, só ela manipula. Isso é o quê? Prevenção biológica, porque ela está no contato com aquela condição. Show, Então, show. então é isso que a gente tem que tomar esses cuidados, né? É, alguém botou aqui, o SARS-CoV-2 trouxe um novo conceito de proteção respiratória para o mundo. É claro que sim, né? Como os higienistas pensam sobre isso. É o que eu acabei de falar, né? Então, quem já tem, então a indústria que vocês têm aí, do frigorífico, já tem um cuidado elevadíssimo. Então é dali para cima. Né? Poucos manipulam, tem vacina, tem carimbo no animal desde quando ele nasce, tem todo um rastreamento, e assim dali para lá. Então, agora vai externar onde? No trabalhador. O cuidado em quem manipula, o cuidado no tempo que manipula, como manipula, né? Algumas coisas preventivas. E isso veio na NR7, sabia? Pedindo a NR7 está dizendo que vamos ter que ter um cuidado ativo antes. Se eu sei que o trabalhador trabalha na linha da construção civil, de imediato eu tenho que dar vacina antitétano em todos eles. Porque alguma vez, algum momento pode se ferir com algum material, com algum vergalhão já, como é que se fala? Enferrujado, né? Contaminado, Uhum. enferrujado, né? Sim, Então, já sim, fala, sim. agora veio esse texto na NR7. Então, leia a NR7, que a NR7 está muito bacana. Então, Roberto, deixa eu Legal. só passar aqui, porque já que a gente está Tá. falando desse novo cenário, né, a gente vai ter que ter Uhum. cuidado para encontrar aonde na legislação já falava de que a gente precisava ter um procedimento, que esses procedimentos que vão garantir o GRO, procedimento escrito, procedimento praticado, ou boas práticas. E ele vai dizer mais que você deve informar o trabalhador. Olha o que ele trouxe de cenário novo. Ó. Você deve, todo trabalhador, ao ser admitido, deve ganhar informação sobre os riscos ocupacionais, os meios de prevenir, como controlar, as medidas adotadas. Quando ele diz que, ao ser admitido, ele está trazendo o que para a gente? Que toda empresa, toda organização vai precisar de um processo de integração. Lembra que as grandes empresas já têm integração? Só que agora as pequenas e médias também vão ter que ter integração. Porque ele está dizendo que você tem que passar por esse processo formal, já na admissão, ao ser admitido, ou quando mudar de função, ou mudar de risco. Deve receber informações sobre todos os riscos que existam ou possam existir no seu local de trabalho, os meios para prevenir os controles e os procedimentos adotados se tudo der errado, em caso de emergência. Você conhece procedimentos de integração? Tem muito aí no Mato Grosso? A turma faz? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A galera ainda tá num processo ainda. E a gente vê assim, as empresas que são mais exigidas, são mais cobradas, até tá alinhando, né? Mas ainda a grande maioria, né, Marcos, tem que se adaptar a esse processo, né? Faz a pergunta para sua audiência, se eles sabem. Ô, vamos lá, pessoal. Como é que tá as integrações nas empresas que vocês trabalham aí? Tem muita integração ali, ó. A Valéria tá falando ali que no Mato Grosso dela Show. tem bastante integração de segurança, aí, ó. Show de bola, né? O Oliveira sempre acompanha a gente aqui, ó, tá aqui também. A Ana Rodrigues sempre tá aqui também. Ela até fez um comentário aqui, eu dei uma anotada aqui, porque senão ia ficar lá para trás, Marcos. A Ana Rodrigues sempre acompanha a gente aqui. Ela falou aqui, ó. Na sua opinião, você acha que acabou o enchimento de linguiça para os programas que tinha antes? Qual que é a sua opinião, Marcos? Um monte de programa que resumiu tudo dentro do Olha, GRO. Qual a sua análise? a minha análise é que, no mínimo, uma boa espinha dorsal do PGR nós vamos precisar fazer. E aí, eu só consigo fazer a espinha dorsal e classificar o risco, elencando a probabilidade e a severidade, se eu entender
quais são as medidas de prevenção que eu já adotei aqui na probabilidade. Então, qual é a probabilidade do Marcos Jorge se machucar naquela máquina ali que ele opera? De machucar as mãos não, porque a proteção já não deixa nem ele colocar o dedo. Então, a NR12 eu já fiz ali. Dele se machucar na hora de ele tirar a peça também não, porque tem a emergência, a máquina aberta, a máquina não parte, e etc. Para manutenção não, porque tem a parte de bloqueio, quando ele liga a contatora abre. Então, com isso ele foi resolvendo o quê? Os outros itens necessários para uma boa prevenção. Então, quando ele traz para a gente que a gente vai fazer numa espinha dorsal o inventário de riscos, classificando a probabilidade e a severidade, a gente vai precisar por trás de alguns elementos. Então, se eu não treino o trabalhador, não informo na entrada, não faço os exames corretos, aí eu vou fazer um procedimento, aí infelizmente eu vou ter que escrever um procedimento que para encher linguiça mesmo. Né? Mas eu vou ter que avisar o patrão novamente, igual o social, vou ter que avisar para ele, cara, esse documento aqui que eu fiz para você, ele não serve de muita coisa não, porque a máquina não tem a proteção, né? O banco da empilhadeira é soldado, então ele não tem amortecimento, você não mediu ainda, né? Você não treina ele, diz que não tem tempo para treinar. Olha, até fiz o documento para você aqui, o tal PGR aqui, que você vai assinar, porque agora quem assina, quem elabora, ele não disse quem elabora, mas quem assina está claro, é o empregador. Né? Ele assina. E mais, ele assina com certificado digital, é o que está escrito na NR1. Então a gente vai ter que interpretar a NR1. Olha lá o item 1.6. Ele assina de forma digital, por mais que ele pode ter no físico, mas ele tem que ter no físico também rastreável. E manter esse histórico por 20 anos. Manter o histórico quer dizer, não é apagar. Eu tive a história 1, fiz uma revisão, agora eu estou na história 2, fiz uma revisão, eu estou na história 3. Não é apagar tudo para trás. Né? Então, por isso que ele escreveu que a gente deve assinar de forma digital, de forma rastreável. Está escrito isso na NR1. É só ler a NR1, está dizendo que tem que ser rastreável, não pode conseguir apagar o processo, a forma de assinar. Né? A chave de assinar, uma chave do ICP Brasil, né? Uma categoria A1 ou A3. Então você tem que assinar o documento. Por quê? Porque ele acha que não é mais no físico, ó. Não é mais no papel, é vivo. Por isso que ele escreveu dessa forma. Você vai entregar alguma coisa para ele que ele vai tornar aquilo digital. Precisou, ele vai, mexeu, fez a revisão, assina de novo, guarda, acabou o PPRA bonitão de capa. Você pode até imprimir e guardar, mas quando você mexer no original, você vai ter que imprimir outro e guardar outro. Entendeu? Então ele trouxe esse texto, ele trouxe essa intenção. Quando eu li isso, né, eu conheço a turma lá do Ministério do Trabalho, conheço a turma de Brasília, conheço a turma da CNI, quando eu li isso, eu liguei logo, né, falei, vou ligar logo para minhas fontes aqui. Falou, não, Marco, é isso mesmo. Né? E aí está faltando amadurecer, porque está faltando uma lei para validar isso. Já tem uma normativa, acho que já tem até uma normativa, mas está faltando uma lei para validar essa formatação, que é como ele escreve. Quando o Ministério do Trabalho vai indicar como vai ser o formato digital. Né? Eu quero trazer mais alguns pontos interessantes das mudanças. Oi. Marcos, só então te avisando que aqui o tempo passa que voa, que a gente nem vê, Marcos. A gente já está com 56 minutos aqui de live. Mas, pessoal, vocês estão gostando? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho quem está gostando. Porque aí o Marcos pega esse tempinho final aqui, Marcos. O que você vê indispensável para que qualquer profissional de segurança do trabalho tem que ficar ligado aí, que vai fazer uma diferença na carreira dele aí? Olha, eu falo muito com... Deixa eu ver se o Marcos Delfim ainda está na live aqui. Tá. Né? O técnico vai ter que conseguir entender o que é perigos e risco. Primeira coisa é isso. É fundamental ele conseguir ter essa noção. Né? Que ele está em altura, é só o perigo. O risco é um monte.
Se ele está solto, ele pode cair. Se ele subiu e não tem um acesso seguro, ele pode. É um acesso que acessar é outro risco, e assim vai. Né? Então ele tem que ter certeza de que ele sabe o que é perigo de risco, porque é no risco que tem a gradação. É no risco que você vai botar o risco maior ou o risco menor. O perigo já está lá, o perigo é intrínseco. Né? Então tem um buraco ali que ninguém isolou, mas tem um buraco que alguém isolou. O perigo está ali, o risco que tu diminuiu. E tem um buraco ali que alguém botou um tapume que fixou e botou uma placa, resolveu o problema, o buraco continua lá. Se alguém empurrar o tapume, vai continuar caindo no buraco. Então o técnico tem que estar muito, tem que ter muito conhecimento de perigos e riscos, né? Porque aí vem a segunda fase. Então ele entendendo muito de perigos e riscos, ele vai ter que entender, mencionar, conseguir classificar probabilidade e severidade. Aí vem a fase 2. Quando se reduz uma probabilidade? Então é assim, quanto mais, pensa numa escala, quanto mais elementos de medidas de prevenção eu tenho, menor vai ser a probabilidade de ter uma ocorrência. Então, se eu já botei a proteção da máquina, já melhorei. Se na proteção da máquina tem amarela com a placa, já melhorei. Se a máquina, quando abre a proteção, a máquina não parte nem a pau porque está categoria 4, eu já melhorei. Se o trabalhador está treinado, eu já melhorei. E aí, então, quanto mais medidas, iniciando pelas medidas físicas, mais medidas eu coloco na minha régua, menor é a probabilidade. E o outro lado é verdadeiro. Quanto menos eu fiz, maior é a probabilidade. Ah, mas eu treinei o trabalhador. Tá bom, mas a máquina continua partindo, com a proteção rasgada, sem a proteção. Só está dependendo dele? Então você... mas é o comportamento, não tem que meter a mão, mas um dia ele vai estar com a cabeça quente, vai estar com a cabeça cheia, vai esquecer, vai errar, né? E aí a severidade é um outro pedaço da severidade. Então eu tenho que pensar numa probabilidade que eu reduzo a severidade. Porque é na severidade que está a chave do sucesso. Então eu tenho que pensar nos meus itens de probabilidade, não deixar o cara nem botar a mão, nem nada na máquina, fechei, vedei, traquei. Por quê? Porque eu acabo interferindo em quê? Na severidade. Porque é na severidade que está o chavão do sucesso. Né? Então, por quê? Porque é na severidade que ele vai dizer assim ainda, cuidado com os riscos ampliados. Uhum. Então, eu posso ter feito um monte pensei num monte de probabilidade, mas eu sei que em cima do meu telhado, no dia da obra da construção civil, tem 50, se tiver um acidente, é 50 de uma vez só, se a laje descer. Marcos, 20 segundos, o Instagram vai desligar nós do ar aqui. Obrigado, @ JMV Global. Muitas novidades, @ JMV Global. E segue o Marcos lá, a gente se fala. Gratidão, Marcos. Gratidão a todo mundo que estava aqui, viu? Um salve. E vamos vir.